A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E você, como você está? Como está a sua família? Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Como diz o apóstolo Paulo, né? Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela vai até a divisão da alma, do espírito. Ela vai onde um médico é incapaz de ir. E o Senhor nosso Deus, Ele tem a palavra Ele tem a resposta para as nossas necessidades espirituais. Esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e juntos estaremos aqui folheando as páginas da Bíblia Sagrada, lendo a palavra do Senhor, tentando ou procurando entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesse dia nós estaremos estudando sobre o tema a ressurreição dos mortos. Essa promessa Jesus fez para nós. Porém, a princípio nós estaremos estudando sobre quais são as ressurreições que a palavra do Senhor nos diz. Vamos orar? Porque sem oração é impossível servirmos a Deus, termos comunhão com o Senhor. Querido Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Santo, louvado seja o teu nome pela minha vida, glorificado seja o teu nome pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, fale conosco, Senhor. Quebra as correntes, Senhor, faz milagre na vida de todos nós para a glória sua, em nome de Jesus. Nos revela a tua palavra, nos faz entender a tua palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Pega a sua Bíblia, se você tiver com tempo o suficiente, se você tiver próximo a você um exemplar da Sagrada Escritura, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia, pega uma caneta, pega um papel e vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Desde já quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Se acaso você decidir, irmão de Deus, eu prefiro ouvir a palavra primeiro, prefiro ouvir o estudo primeiro, no final eu vou analisar, não tem problema. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha e lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pois bem, amados irmãos, nós ouvimos muitas pregações sobre milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou. Milagres que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, realizou entre o povo de Israel, durante o ministério de Cristo, através de Cristo, através dos santos apóstolos. Ouvimos muitos milagres extras bíblicos, milagres que não estão escritos na Bíblia, mas que aconteceram depois que o cânon se cerrou, né? Se fechou, depois que acabou-se a revelação escrita da parte do Senhor nosso Deus. Nós ouvimos relatos sobre muitos milagres que o Senhor Deus operou no passado, né? Na igreja do 2º século, 3º século e assim por diante. Entre os milagres de cura que Jesus operou no passado, entre grandiosos milagres que o Deus Todo-Poderoso realizou no Antigo Testamento, entre muitos milagres que você já viu ou já ouviu alguém falar que experimentou, eu quero que você saiba que o milagre da ressurreição dos mortos é um dos maiores milagres relatados na Bíblia Sagrada. Porque esse milagre, ele foge à lei da medicina. É um milagre que não está ao alcance da medicina e que muitas das vezes confunde até a medicina.
mostrando que Jesus tem poder sobre os vivos e sobre os mortos. Mas o que a Bíblia Sagrada nos mostra? Talvez você já ouviu, talvez você está habituado apenas a ouvir as pregações sobre Jesus ressuscitou dos mortos. Talvez você já ouviu muitas pregações falando sobre Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele morreu. Mas será que foi apenas Lázaro que ressuscitou? Será que foi apenas Jesus que ressuscitou? Será que existem testemunhos de milagres desse tipo no Antigo Testamento? Pois é, existiu muitos milagres e nós estaremos estudando. Hoje nós estaremos estudando sobre as 10 ressurreições que ocorreram nas páginas da Bíblia Sagrada, que ocorreram nos tempos bíblicos. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foram apenas 5. Eu estou falando sobre 10 ressurreições que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu não estou falando sobre ressurreições espirituais, não. Isso aí já é um outro assunto. Eu estou falando sobre arrebatamento, que isso aí já é um outro tema. Eu estou falando sobre ressurreições físicas, depois que o indivíduo, depois que a pessoa, depois que o cidadão já tinha morrido, já tinha falecido, né? Nesse caso aí, já tinha perdido o fôlego de vida. E o Senhor nosso Deus, Ele ressuscitou aquela pessoa através da oração de algum profeta. Pois bem, o primeiro relato bíblico que nós encontramos na Bíblia Sagrada falando sobre a ressurreição de uma pessoa está no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Reis. No livro de Reis. Vamos observar aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao versículo 1 Reis, capítulo 17, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Tem 1 Reis e 2 Reis, assim como 1 Crônicas e 2 Crônicas. 1 Reis fica ao lado do livro do profeta Samuel. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. E, depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E ela clamou ao Senhor. E ele, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz do profeta Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Oh, glória a Deus! E reviveu. Quando aconteceu isso, amados irmãos? Diz a palavra do Senhor nosso Deus, que no tempo dos reis ali em Israel, estava reinando o rei Acabe. E o rei Acabe era um rei que conhecia as Sagradas Escrituras. E o rei Acabe casou com uma mulher descrente, uma mulher adoradora de Baal, chamada Jezabel. E Jezabel queria implantar, queria estabelecer ali, como de fato por algum período, estabeleceu. Ela queria que todo Israel se prostrasse diante das imagens de escultura, diante dos deuses pagãos, diante de Baal. E Deus usou o profeta Elias ali com autoridade para advertir Jezabel, para advertir principalmente Acabe, que aquilo era pecado contra Deus, era pecado contra o Senhor.
e Jezabel travou uma guerra terrível, né, contra Elias, determinou que iria matar Elias, e Elias teve que fugir, porque tem momentos da nossa vida que nós precisamos fugir como forma de nos esconder, como forma de nos proteger e preservar a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz, né, que Deus orientou Elias a ir a ter uma viúva, que a Bíblia chama de a viúva de Sarepta. E ao chegar na casa dessa viúva, eu fico imaginando o profeta Elias chegou ali, na provação, e ele pediu um pouco de água, um pouco de pão para aquela mulher, e aquela mulher falou que a única farinha que ela tinha, ela ia preparar um bolo, e depois ela e o filho dela iriam morrer, porque já não tinha mais alimento ali, não tinha água. E a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que Elias fez uma prova com ela, né? Faz o bolo, pega a farinha, faz o bolo, e a farinha da panela não se acabará. Deus prosperou, aquela mulher obedeceu a voz do profeta. Aqui eu abro parênteses para te dizer que nós devemos dar ouvido aos profetas que têm compromisso com Deus. Tem um texto bíblico, eu não me recordo agora onde que está. Está no livro do profeta Ezequiel, então no livro do profeta Jeremias. Lá está escrito assim: credes nos meus profetas e prosperareis. Vou repetir: credes nos meus profetas e prosperareis. Aquela mulher creu na palavra do profeta. Com o passar do tempo, infelizmente, o filho daquela viúva, que ela já passava a provação porque ela era viúva, o filho daquela viúva faleceu, morreu, perdeu o fôlego de vida. Aquela mulher entrou em desespero, procurou o profeta Elias e expôs todo o seu sentimento de tristeza, de revolta. Ela até achou que era uma maldição da parte de Deus sobre ela. E diz a palavra de Deus que o profeta Elias orou sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente, e diz a Bíblia que Deus ressuscitou aquele jovem. Deus trouxe fôlego de vida para aquele jovem. E aqui está o primeiro milagre de ressurreição escrita na palavra do Senhor. Deus usou muito o profeta Elias. Deus usou o profeta Elias para envergonhar os profetas de Baal, quando o profeta Elias clamou ali querendo uma cruzada evangelística ali no Monte Carmelo, e você deve conhecer o texto bíblico, né, em que Deus mandou fogo ali, e Deus envergonhou os profetas de Baal. Deus usou muito o profeta Elias, né, conhecido como profeta do fogo. O profeta Elias, uma das maiores profecias do profeta Elias é que ele orou, e durante 3 anos e meio não choveu ali em Israel. Tudo isso aí era para envergonhar os profetas de Baal, porque eles também acreditavam que era Baal que mandava no tempo, mandava chuva, sol e assim por diante. Prosseguindo, agora vamos meditar no segundo milagre de ressurreição, do qual a palavra do Senhor nos diz. Está no livro de 2 Reis. Nós lemos 1 Reis, se recorda? Agora nós iremos para 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Do versículo 8 até o versículo 37. Eu não vou ler todos os versículos, mas você pode anotar aí. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 34. Vou ler apenas alguns versículos. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Amém. Somente eu tenho aqui. Eliseu. Existiu o profeta Elias
e existiu o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, amados irmãos, ele era discípulo do profeta Elias. Eliseu andava com o profeta Elias, orava junto com o profeta Elias, servia água e servia alimento nas mãos do profeta Elias. E o profeta Eliseu aprendeu a ser um servo fiel, aprendeu a buscar ao Senhor, aprendeu a depender do Senhor. E diz a Bíblia que Deus, ele arrebatou o profeta Elias para o céu. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. E o profeta Elias falou para o profeta Eliseu que ele iria ser levado pelo Senhor. E o profeta Elias falou com o profeta Eliseu: pede o que tu queres antes desse momento, antes que o Senhor me leve. E o profeta diz a Bíblia que o profeta Eliseu, ele recebeu poder e autoridade mais para operar dons de maravilhas mais do que o profeta Elias. Quando o profeta Elias foi para o céu, o profeta Eliseu ficou com a capa, o profeta Eliseu ficou com a capa do profeta Elias. Essa capa era símbolo de autoridade ministerial. Essa capa simbolizava também revestimento de poder. Essa capa simbolizava revestimento espiritual. E tanto é que a palavra do Senhor nos diz que que Deus usou o profeta Eliseu muito mais em milagres de maravilhas do que o próprio profeta Elias. E um dos milagres que Deus operou através do profeta Eliseu foi o milagre da ressurreição de um jovem. A palavra do Senhor nos diz que o profeta Eliseu sempre passava por uma cidade, por uma vila, chamada Sunem, e junto com o seu discípulo, chamado Geazi, que era normal nos tempos bíblicos, tinha um profeta e tinha um discípulo do profeta. E a palavra do Senhor nos diz que existia uma mulher, e essa mulher sempre testificava por seu esposo, eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. E aquela mulher se alegrou e aquela mulher quis hospedar aquele profeta, E ela então combinou com o marido dela, vamos preparar aqui um lugar para toda vez que o profeta passar por aqui e ele precisar de um lugar para se hospedar, ele já vai ficar aqui. Convidaram ele, prepararam o lugar e, enfim, foram bem tratados ali durante um bom tempo. E o profeta Eliseu, movido pela forma como aquele casal tratava eles, o profeta Eliseu disse para o seu servo Geazi: o que eu posso fazer para beneficiar esse casal que tanto nos ajuda? Aí Geazi disse para Eliseu, ela não tem filhos. Ou seja, eles eram um casal, mas não tinha nenhum filhos. O profeta Eliseu, então, ora sobre aquela mulher, profetiza sobre aquela mulher, diz para aquela mulher que ela iria ter um filho, como de fato ela teve um filho, o filho nasceu. E a palavra do Senhor nos diz que aquele filho adoeceu um período da sua vida, veio uma doença sobre ele e ele morreu. E ao morrer, aquela mulher entrou em desespero e chamou o profeta Eliseu que viesse às pressas porque o filho dela tinha morrido. Vamos observar aqui onde está escrito. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia, morto, sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele.
e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aquele jovem, que aqui eu não consigo, eu não observei outras traduções, mas o texto não deixa transparecer, não revela a idade dele, só fala que era um menino. Mas isso aí não é mais importante. O mais importante é que o Senhor, nosso Deus, realizou um milagre de ressurreição na vida daquele adolescente, vamos dizer assim, adolescente, na vida daquele jovem. Jesus Cristo ressuscitou ele, já estava morto, já havia perdido o fôlego de vida, o seu coração já não batia mais, o seu cérebro já não funcionava mais, mas o profeta de Deus orou sobre aquele menino e Deus o ressuscitou. E a palavra do Senhor nos diz que, na carta aos Hebreus, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos prosseguir? Vamos agora para o terceiro milagre de ressurreição, da qual a palavra do Senhor nos diz. Esse terceiro milagre é um milagre mais ainda fora do normal. Porque o Senhor, nosso Deus, ele não vê como você vê. Ele não pensa como nós pensamos. A nossa mente ela é pequena, nossa mente ela é limitada para entender a grandeza desse Deus. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que Deus ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, muito mais daquilo que pensamos, muito mais daquilo que esperamos. Vamos lá? 1 Reis, você vai anotar na sua Bíblia aí. Perdão, não é 1 Reis não. Você vai anotar aí 2 Reis, anotou? 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Vamos começar aqui do 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém. Reviveu e se colocou sobre os seus pés. Estamos diante do terceiro milagre de ressurreição do qual a palavra do Senhor nos diz. O profeta Eliseu já estava morto. O profeta Eliseu já havia sido sepultado. O profeta Eliseu já havia se tornado apenas ossos. E diz a Bíblia que um certo dia os judeus estavam indo sepultar uma pessoa, um outro judeu. E naquele momento ali, chegando próximo ao local do sepultamento, as tropas dos moabitas, porque eles sempre estavam vivendo ali em guerra contra os judeus, naquele momento ali de um conflito, eles, no meio da correria, jogaram o corpo do defunto numa vala, num buraco, numa sepultura, onde estavam os ossos do profeta Eliseu. E por incrível que pareça, aquele corpo, aquele defunto, aquele corpo ao cair na sepultura, ao cair sobre os ossos do profeta Eliseu, diz a palavra do Senhor nosso Deus, que aquele defunto, aquele morto, ele reviveu, aquele morto ele foi ressuscitado pelo poder que há no nome do Senhor. Está escrito aqui, aleluia, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E fica imaginando, irmão, se fosse nos dias de hoje, na nossa linguagem popular, houve um rebuliço ali, algo sobrenatural, e as pessoas ficaram ali maravilhadas, impressionadas, talvez sem entender, mas o certo é que aquele defunto, aquela pessoa que estava morta, ao cair sobre os ossos do profeta Eliseu, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, mostrando aí duas coisas, ou mostrando muitas coisas. Nós podemos tirar muitos ensinamentos dessa passagem bíblica. A gente observa o poder de Deus,
a gente observa a proteção de Deus, a gente vê aí como o nosso corpo, né, ele é consagrado ao Senhor. Eu já ouvi testemunhos, uma certa vez eu ouvi um testemunho sobre um ex-macumbeiro, né? E esse macumbeiro tinha um hábito de realizar trabalhos em cemitérios. E não se escandalize com o que eu vou falar aqui. E ele, por estar possuído de entidades malignas, ele tinha um hábito de ir para o cemitério, abrir a sepultura, fazer trabalhos com corpos ali, fazer trabalhos com os ossos ali das pessoas que haviam sido sepultadas. Não vou nem entrar em detalhes, mas você já pode imaginar o que uma pessoa pode fazer praticando esse tipo de rituais satânicos, né? E o testemunho contava e ele conta no testemunho que no momento em que ele pegou a ferramenta, que ele foi para abrir a sepultura onde havia sido sepultado um crente, naquele mesmo dia em que o crente foi sepultado, ele estava lá no cemitério. Aí de madrugada, quando ele foi abrir a sepultura, uma voz falou com ele, era a voz dos demônios dizendo para ele: não toca nesse corpo, porque esse corpo não nos pertence, esse corpo pertence ao homem lá de cima. Irmãos, eu creio na existência desse testemunho, eu creio que o nosso corpo é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Aleluia! E mesmo que porventura algo venha acontecer com o nosso corpo após a morte, mesmo que Deus possa até permitir que o nosso corpo desfigurado, né, que se torna que a gente usa a expressão caveira, se torna ossos, se torna pó, mas diz a Bíblia, nós temos uma promessa que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é um texto que eu não canso de falar, não canso de pregar. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, você vai observar lá. Paulo ensinando para a igreja de Coríntios sobre a ressurreição. Quer saber informação sobre a ressurreição? Leia todo o capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, explicando, ele diz sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição dos mortos. Paulo diz: no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia! Ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então nós receberemos um corpo. Na ressurreição dos mortos, nós iremos receber um corpo incorruptível. Porque existe a corrupção corruptível e existe a incorrupção incorruptível. Ou seja, nós iremos receber um corpo livre de todas as corrupções causadas pelo pecado. Você pode glorificar o santo nome de Jesus? Então vamos dar prosseguimento aqui para mais milagres de ressurreição. Paramos aqui nesse milagre no Antigo Testamento. Já observamos que no Antigo Testamento existiu 3 milagres de ressurreição, nós falamos sobre eles. E o Novo Testamento? O que o Novo Testamento tem a nos dizer? O que os evangelistas falaram sobre ressurreição? Quantos milagres de ressurreição o Senhor Jesus Cristo realizou? Nós vamos aqui para o texto bíblico, né? Você vai pegar sua Bíblia aí, você vai abrir no Evangelho de Lucas. A gente fala Evangelho de Lucas, mas o normal, o correto mesmo é dizer o Evangelho do Senhor Jesus segundo o evangelista Lucas. No capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Também não vou ler todos os textos bíblicos, você pode acompanhar aí depois. Vou repetir, Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele a muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele também realizou milagre de ressurreição. Entre muitos milagres, né? A gente sabe que Jesus realizou muitos milagres, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele curou um paralítico que estava próximo a um tanque chamado tanque de Betesda. Esse paralítico já estava ali há 38 anos. Jesus então curou aquele paralítico. Jesus então ordenou, pega sua cama e anda. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus curou uma mulher que estava com hemorragia terrível, que a Bíblia chama de fluxo de sangue. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro com a medicina e nenhum recurso havia obtido. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela passou no meio da multidão e tocou em Jesus, e Jesus diz, alguém me tocou de uma forma diferente. Aleluia! E Jesus curou aquela mulher. Aqui já vai uma orientação bíblica. Toque em Jesus, mas toque de maneira diferente. Mas como assim tocar em Jesus? Tocar em Jesus significa chame a atenção de Jesus. Faça algo que venha chamar a atenção de Jesus. Se você quiser fazer um jejum prolongado, se você sente que você vai tocar o coração do Senhor, faça. Eu costumo jejuar só até 10 horas da manhã, mas eu vou até meio-dia porque eu quero mostrar para o Senhor que eu dependo dele, que eu quero ter comunhão com ele. Não consigo orar mais de 10 minutos, mas eu vou me esforçar para orar meia hora, porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu vou fazer um voto ao Senhor, porque eu creio que Deus vai abrir essa porta para mim. Faça aquilo que outros até hoje não fizeram. Toque em Jesus de uma forma diferente, como aquela mulher tocou. E diz a palavra do Senhor, Jesus realizou muitos outros milagres. Jesus andou sobre o mar. Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou e fez com que... E aquela multiplicação foi tão grande que deu para sustentar mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou. Oh, glória a Deus. Haja tempo para falar tantos milagres que Jesus operou e que está escrito na Bíblia Sagrada, fora os que não foram escritos. Mas falando sobre ressurreição, a Bíblia fala que na aldeia de Naim tinha uma mulher, essa mulher ficou viúva, automaticamente também perdeu o seu filho, e no dia em que estava indo sepultar o seu filho, aquela mulher se deparou com Jesus. De um lado, uma multidão indo para o sepulcro, indo sepultar aquele jovem, chorando, lamentando, em desespero, e do outro lado Jesus Cristo com uma outra multidão, uma multidão alegre enquanto com uma multidão triste. Jesus então mandou parar aquele funerário, que nós costumamos dizer hoje, né? Jesus disse para aquela mulher, não chore. Jesus teve compaixão daquela mulher. E diz a Bíblia que Jesus tocou sobre o esquife, e aquele jovem foi ressuscitado pelo poder que há no nome de Jesus. Ressurreição é um dos milagres na Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Eu estou lendo, não estou ensinando em ordem cronológica a respeito da ressurreição, qual foi a primeira ressurreição, se foi da viúva de Naim ou se foi outra. Não, o objetivo aqui é falar sobre o quarto milagre de ressurreição descrito na Bíblia Sagrada, e também estou falando sobre o primeiro milagre aqui nas páginas do Novo Testamento. Primeiro milagre que eu destaquei, mas não estou falando em ordem cronológica. E aqui, olha o que diz o texto bíblico, né? E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Irmãos, qual seria a sua reação se você estivesse participando de um velório e de repente um grupo de irmãos chega lá e orar orar para Deus confortar a família naquele momento, mas de repente Deus decidir curar, levantar aquele defunto?
Você iria correr ou você iria permanecer ali dando glórias ao nome de Jesus? Porque esses casos, irmão, Deus pode fazer. Até hoje Deus pode ressuscitar. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que já estavam condenadas pela medicina. Os médicos já tinham falado para os familiares, ó, pode começar a preparar o caixão, pode começar a preparar o funerário, pode preparar tudo, porque 90% do seu corpo já parou de funcionar. E assim por diante. E de repente a família recebe outra informação. O coração dele começa a bater. Isso é Deus ressuscitando, isso é Deus trazendo a vida de volta. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Jesus ressuscitou esse jovem que já estava morto. Vamos prosseguir aqui, vamos falar agora sobre mais um milagre de ressurreição. 1, 2, 3, 4, vamos lá. Vamos para o milagre de Lázaro. Oh, glória a Deus. João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. Esse aqui você conhece. Lázaro. Já ouviu falar em Lázaro? Inclusive aqui no Brasil tem um cantor chamado Lázaro, né, que Jesus recolheu agora naquele período de crise sobre a Covid-19, né? Ele partiu, mas ele deixou um grande legado para nós, né? Louvores inspirados na Bíblia Sagrada. João capítulo 11. Vou ler apenas o versículo 25, mas na sua casa você pode ler depois. João capítulo 11. Vou ler apenas o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Amém. Então, amados irmãos, estamos diante de mais um milagre testificado aqui na palavra do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro tinha duas irmãs, uma chamava Marta, uma chamava Maria. Lázaro adoeceu, mandaram chamar Jesus. Jesus Cristo fez questão, amados irmãos, de esperar 4 dias para só depois chegar em Betânia. Jesus tinha um objetivo nessa demora. Primeiro, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Jesus tivesse ido no momento em que ele recebeu a notícia sobre a doença de Lázaro, Jesus poderia ter curado Lázaro, Jesus ia ser glorificado, mas a glorificação dada ao nome de Jesus Cristo seria inferior comparada à glorificação que ele iria receber, ele uma vez ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Já parou para pensar sobre isso? E diz a palavra do Senhor Jesus que Jesus chegou em Betânia e as pessoas estavam ali desesperadas, chorando. E Jesus disse que Lázaro iria ressuscitar. E as irmãs de Lázaro falaram para Jesus, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição daquele grande dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Me mostra onde Lázaro foi sepultado. Oh, aleluia! Jesus então chega diante do sepulcro, que era dentro de uma rocha, e Lázaro estava, diz a Bíblia, que passaram uma faixa enorme no corpo de Lázaro, né, para sepultar. E vamos ler o texto bíblico aqui, em que Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Vamos lá. João capítulo 11, a partir do versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, ponto. Marta, vírgula, irmã do defunto, vírgula, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você já sabe, né? Quando a pessoa morre, se não fosse enterrada rapidamente, você já sabe como é que fica o corpo da pessoa, né? Aqui fala cheira mal, mas a palavra é fedendo, é impossível se aproximar. As pessoas que trabalham nessa área aí, do ML, eles não só usam máscara, mas a informação que eu tenho é que eles usam até um produto no nariz para ter condição de chegar perto do corpo e assim por diante.
Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Oh, glória a Deus! Glória a Deus nas alturas. E a palavra do Senhor nos diz, Jesus falou, né? Lázaro, vem para fora. Não, o tempo não nos permite entrar nos pormenores desse grande milagre, porque o objetivo maior também é falar um pouco básico na nossa linguagem, né? E creio que Deus está falando. Jesus ressuscitou a Lázaro dentre os mortos depois de 4 dias que estava sepultado. Aleluia! Vamos prosseguir para mais um milagre de ressurreição descrito na Bíblia Sagrada. Você vai voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41 em diante. Cadê? Esse 41, aqui. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Aí agora eu vou pular um pouquinho aqui, porque aqui fala sobre 2 milagres. E lá na frente eu vou ler o texto que fala sobre a ressurreição. A palavra do Senhor nos diz que existia um homem chamado Jairo. Jairo, ele era príncipe da sinagoga, ou um dos principais ali da sinagoga. E ele tinha uma filha de 12 anos e ela estava doente. Jairo, então, decide procurar Jesus, porque a fama de Jesus Cristo, irmão, crescia cada vez mais ali devido aos milagres que Jesus operava. E a palavra do Senhor nos diz que ele procurou Jesus. E quando ele procurou Jesus, convidou Jesus para ir à casa dele, porque a filha dele estava doente, Jesus então decide ir na casa de Lázaro, de Jairo. Naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que a mulher que tinha um fluxo de sangue, né, se aproximou de Jesus, tocou em Jesus, eu até falei sobre isso nesse instante, né? E no meio daquele alvoroço, aquela multidão toda, um dos empregados de Jairo, né, chegou para Jairo e disse: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já estava morta. Sua filha já está morta. Ou seja, não tem mais necessidade de Jesus ir lá, porque ela já morreu. E aí nós vamos observar aqui qual foi a resposta do Senhor Jesus. Versículo 49. E, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não temas, crê somente e será salva. E ele acreditou. E Jesus chegou na casa de Jairo, entrou na casa de Jairo, chamou Pedro, Tiago e João para entrar no aposento onde estava aquela criança. E diz a Bíblia Sagrada que todos choravam, todos pranteavam, todos lamentavam. E Jesus disse: não chore, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E as pessoas até riram de Jesus. Era como se as pessoas estivessem dizendo: dormindo? Ele não tem consciência que ela está morta, não? E diz a Bíblia que Jesus Cristo pegou na mão daquela criança, clamou dizendo: levanta-te, menina. Está aqui no versículo 54. E o seu espírito voltou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Mais um milagre de ressurreição escrito na Bíblia Sagrada. Vamos parar aqui para observar quantos milagres nós já estudamos. A ressurreição física no Antigo Testamento. 2, 3. Primeira ressurreição, Elias, que orou. Segunda ressurreição, Eliseu. Terceira ressurreição, os ossos do profeta Eliseu. Quarta ressurreição,
no Novo Testamento, o filho da viúva de Naim. Quinta ressurreição é a ressurreição de Lázaro. Sexta ressurreição, a filha de Jairo, príncipe da sinagoga. E a sétima ressurreição, amados irmãos, que eu vou ter que colocar aqui para a gente não esquecer, a ressurreição ocorrida na morte de Jesus. Aleluia! Você sabia, amado irmão, que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, a palavra do Senhor nos diz que nesse meio tempo que Jesus Cristo estava sendo, que Jesus Cristo morreu, houve um terremoto muito grande ali em Jerusalém, mais precisamente no local onde Jesus foi morto, e várias pessoas que estavam mortas ressuscitaram, e ainda foram vistas entrando na cidade santa. Vamos meditar aqui, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Cadê? Aqui. Cadê? E abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia! Então a palavra do Senhor nos diz, né? Depois você pode ler na sua casa, para você ficar mais por dentro desse contexto, Mateus capítulo 27, do versículo 45 até o versículo 55. Aí você vai entender o que aconteceu naquele dia, né? Jesus Cristo estava pendurado ali no madeiro, e diz a Bíblia que a sexta hora do dia, que no caso era meio-dia, o céu começou a se escurecer e ficou escuro da sexta hora do dia até a nona hora do dia, ou seja, de meio-dia até as 3 da tarde. E o texto diz que naquele dia, né, não vou entrar em detalhe aqui sobre o que veio antes, o que aconteceu, porque não é o objetivo aqui, o tempo também não nos permite, mas o texto nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu a terra, está escrito no versículo 51, fenderam-se as pedras e abriram-se o sepulcro, e aqueles que estavam mortos, muitos, não é aqueles não, muitos que estavam mortos, foram ressuscitados naquele dia em que o Filho de Deus morreu no meu e no seu lugar. Essa é a sétima ressurreição dos mortos, a qual a palavra do Senhor nos relata. Aleluia! Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Pensa nisso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos prosseguindo aqui. A oitava ressurreição, do qual a palavra do Senhor nos mostra, é a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! Ou você pensou que eu ia falar sobre várias ressurreições e não iria falar sobre ele, que é a principal dentre todas as ressurreições. Tem um texto aqui, vamos ler o texto aqui, né? Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 8. E no fim, aqui eu vou fazer questão de ler todos os versículos, porque essa aqui é a principal ressurreição. Eu tenho que me segurar aqui, eu sei que me emocionar, porque ai de mim se não fosse a ressurreição do Senhor Jesus. Ai de você se não fosse a ressurreição dele. E no fim do sábado, Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhe às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Amém. Oh, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, amados, a oitava ressurreição, do qual a palavra do Senhor testifica, está registrada aqui nos evangelhos, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele foi morto. A palavra do Senhor nos diz que ele foi morto. Na sexta-feira e no domingo de madrugada, bem de manhã cedinho, né? Uma passagem de madrugada, outra fala de manhã cedo, mas dependente do horário exato, o certo é que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus nas alturas. O apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição, nas 1 Coríntios, ele diz que se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa pregação, é vã a nossa esperança, e nós estamos perdidos. Paulo ainda vai mais adiante dizendo que se não cremos na ressurreição dos mortos, se não cremos na ressurreição de Cristo, se não cremos que um dia iremos ser ressuscitados, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, é como se nós estivéssemos perdendo tempo. Mas, ao contrário disso, nós cremos sim que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que um dia Deus também nos ressuscitará e um dia estaremos eternamente com o Senhor. Aleluia! Vamos prosseguir aqui. Vamos falar agora sobre a nona ressurreição, a qual a palavra do Senhor nos diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu não vou ler o texto, não vou ler todo o contexto. Eu vou apenas citar a princípio o texto bíblico aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Você pode anotar aí na sua Bíblia. Atos 9, versículo 36 até o versículo 43. A cura de Enéas. Pois bem, ó. Em Atos dos Apóstolos, a ressurreição de Tabita, também chamada Dorcas, Pedro orou por ela. Lembra dessa passagem bíblica? A palavra do Senhor nos diz que Jesus já não estava mais com os discípulos, mas Jesus prometeu que iria revestir os discípulos de poder e de autoridade. E diz a palavra do Senhor Jesus que Pedro também, Deus usou muitos milagres, Deus realizou muitos milagres através de Pedro. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro orou sobre uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher, ela tinha por profissão ser uma espécie de costureira. E essa mulher então adoeceu, essa mulher morreu e chamaram Pedro para orar por ela. Vamos observar aqui onde está escrita essa passagem bíblica. Cadê? Atos capítulo 9, do versículo 36 e diante, está escrito assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, porque era costume dos judeus, né? Até nos dias de hoje, né? Cuidar do corpo ali, dentro do possível antes do sepultamento. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, chamaram Pedro. Pedro então foi na casa daquela mulher, que a Bíblia fala que ela fazia túnicas, né, e vestes. E Pedro, aqui no versículo 40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aqui está o nono milagre de ressurreição descrito na Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro orou por essa serva do Senhor chamada Dorcas.
E Deus ressuscitou aquela mulher para a honra e glória do Senhor Jesus. Qual seria a sua reação se Deus chamasse você para orar por um defunto? Você iria? Ou você chamaria o pastor, alguém que você acha que é mais espiritual do que você? Qual seria o seu comportamento se Deus chamasse você, se alguém chamasse você para orar em favor de um doente, em favor de alguém que estava desesperado, que está desesperado, talvez pensando em te suicidar? Não recue. Se você tem tempo de ir, vá e deixa Deus te usar. Vamos agora para o último milagre, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9 em diante. Esse texto bíblico, irmãos, nos fala sobre o apóstolo Paulo que orou sobre um jovem chamado Eutico. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, ele estava pregando e o sermão do apóstolo Paulo está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 9 e 10. Vou até ler aqui para a gente não ter nenhuma dúvida. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Paulo estava pregando e o seu sermão era um sermão extenso, de longas horas, e tinha um jovem ali chamado Eutico. Esse jovem estava na janela e de repente veio um sono sobre ele, né, devido ao extenso sermão de Paulo, e aquele jovem caiu ali do terceiro andar e aquele jovem morreu. E Paulo rapidamente veio, orou sobre aquele jovem e aquele jovem ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E foi levantado morto. Está escrito aqui, foi levantado morto. Então, amados, nós observamos que Deus operou no passado, através dos profetas. Deus operou através de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, Deus vivo que se fez carne, habitou entre nós. Deus operou através dos apóstolos. Então nós lemos aqui as passagens bíblicas que mostram sobre 10 milagres de ressurreição escrita na Bíblia Sagrada. E nós cremos que Jesus Cristo, Ele continua operando milagres e maravilhas. Basta que eu e você dê lugar ao Espírito de Deus e diga para o Senhor: Senhor, quero ser usado por Ti. Amém? Chegamos ao final do nosso estudo bíblico para a honra e glória do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Quero orar. Senhor Deus, graças te dou por essa oportunidade. Papai querido, peço que abençoe todos que estarão vendo esse estudo bíblico. Peço que perdoe os nossos pecados, peço que nos enche com o Espírito Santo, peço que nos renove cada dia mais. E abençoar todos os inscritos nesse canal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha de Deus, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero convidar você a estar conosco aqui. Todas as semanas estamos aqui com vídeos novos estudos bíblicos, novas pregações. E você que ainda não conhece por completo o nosso canal, nós já temos exposto vários vídeos aqui no canal, vídeos de pregações sobre a palavra do Senhor. Se você tiver interesse, muitos temas edificantes para a nossa vida espiritual. E eu convido você a compartilhar essa palavra, se inscreva no nosso canal, convide amigos, vizinhos, parentes a se inscrever no nosso canal. E vamos nos achegar cada vez mais ao Senhor, nosso Deus. Lembrando que eu sou o irmão Edmilson e sirvo a Deus aqui na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Um abraço, não esqueça, breve Jesus voltará.